bom dia, bom dia. Vamos para mais uma live do Clube do Livro. Hoje sobre o livro Como se tornar não, ó, já estou mudando o dia do livro aqui. Quebrando o hábito de ser você mesmo, do Joe Dispenza. Como se tornar sobrenatural foi ontem. Quebrando o hábito de ser você mesmo, de Joe Dispenza. Como reconstruir sua mente e criar um novo eu. Existe um caminho. Existe um caminho para a transformação pessoal. Bom dia. Bom dia, Rafael, que bom ver você aqui. Bom dia, Andressa. Bom dia, Glauci, Raquel, Angélica. Fico muito feliz de ter vocês aqui. Vamos tomando o nosso café, acordando para estudar, que precisa plantar. Para colher precisa plantar. E esses estudos são fundamentais para um processo de transformação. Eu já tinha lido todos esses livros do Clube do Livro, mas quando você revisa, você entra num outro nível de compreensão. Hoje nós estamos na live 29 do Clube do Livro. São 5 dias de clube, para quem não sabe. Terça-feira tem o livro Como se tornar sobrenatural, do Joe Dispenza. Hoje, Quebrando o hábito de ser você mesmo, também do Joe Dispenza. Quinta, Você é o placebo, do Joe Dispenza também. Sexta, Ordens do Sucesso, e também abordo outros livros de prosperidade. E sábado, A Simetria Oculta do Amor. De sexta e sábado os livros são do Bert Hellinger. E aí a gente está ciclando essas lives. Ao todo já foram 29 lives. É bastante live. Mas você pode entrar no canal do Telegram e você tem toda a lista, no link do nosso perfil. No link do perfil, ou desse perfil, ou do meu perfil pessoal, tem o canal do Telegram e lá tá todas as lives listadas. Você pode assistir as lives do livro que você está mais interessado, que você se identifica mais, ou pode assistir todas, você pode aproveitar isso. E se você não assistiu nenhuma, não tem problema, você pode participar das lives normalmente. Se você não está lendo nenhum dos livros, pode participar da live normalmente, porque eu sempre contextualizo os ensinamentos para que você possa ter o entendimento daquilo que está sendo passado. Então aproveite. Esse livro aqui, a gente está nos capítulos iniciais. Hoje eu vou falar do capítulo 2 e já vou introduzir o capítulo 3 também, que é os capítulos onde ele aborda a importância da gente superar. Ele fala superar o ambiente e superar o nosso corpo no processo de transformação. E isso realmente é muito importante. Para quem viu recentemente, foi lançado aqui no Instituto
um curso de emagrecimento. E tem tudo a ver. Superar o ambiente, superar o corpo é uma das etapas necessárias para obter resultados melhores de emagrecimento, por exemplo. Então esse livro combina muito também para quem quer melhores resultados nesse sentido. Eu indico esse livro também, por exemplo, num dos módulos do curso, porque tem muitos princípios importantes. Bom dia para quem chegou agora, Dani, Adelma, Fabíola, Cíntia, Paula, Daniela, o Gaivan, Angélica, Raquel. Que bom que vocês estão aqui. Coloca no chat de onde vocês estão falando, vamos se conectar, com cidade e estado, e vamos fazer a nossa corrente do bem. Clica nessa seta aqui, toda live a gente faz a nossa corrente do bem, a gente clica ou aqui nessa seta que está aqui ou aqui, para convidar pessoas que estão buscando transformação pessoal, ou terapeutas, ou pessoas que gostam aí do desenvolvimento humano, de livros. Vamos convidar o pessoal, porque às vezes o Instagram aqui não avisa todo mundo. Então eu vou convidar meus pacientes, porque além de receber as terapias, é importante estudar e se desenvolver quando você está buscando uma transformação pessoal. Porque o conhecimento liberta de muita coisa, concorda? Também vou convidar aqui alunos da formação de hipnose. Esse é um dos livros base da nossa formação de hipnose. Eu indico ele na nossa formação, porque tem tudo a ver. Bom dia, Flávia, que bom ter você aqui para mais um dia. Eu fico feliz de ver alguns rostos se repetindo no Clube do Livro, porque o estudo progressivo, guardem isso, se vocês querem se aprofundar em algo, o estudo progressivo ele é necessário, ele é fundamental para que a gente possa avançar num estado de compreensão mais profunda. Vocês têm que tomar cuidado, ficarem, pulando de galho em galho e só ficar superficial nas coisas, porque aí você não se diferencia, principalmente para quem é terapeuta, profissional de desenvolvimento humano, que usa esses conhecimentos para o seu trabalho pessoal. Nós precisamos ter um caminho de estudo progressivo, senão a gente não se especializa. E se a gente não se especializar, nós não nos diferenciamos e a nossa compreensão fica rasa. E aí faz falta. Então vamos lá. Vamos começar nossa jornada de hoje. E então, basicamente, esse livro ele trata sobre transformação pessoal. Pensa, quebrar o hábito de ser você mesmo é uma transformação pessoal. E aí é importante a gente entender o seguinte:
Mudança e transformação são duas coisas diferentes. Muitas pessoas não conseguem avançar para melhores resultados na vida porque encaram o caminho de criar um novo resultado apenas como uma mudança. E mudança tende a não oferecer resultados permanentes ou fazem com que a situação volte. Vou dar um exemplo assim para vocês aqui, ó. Vamos supor, se eu pego esse livro aqui e trago ele daqui para cá, eu tô com esse livro aqui e trago ele daqui para cá, eu fiz uma mudança, mudei daqui para cá. Agora, se eu pego isso aqui e, por exemplo, e transformo em isso é uma transformação. Transformação é se tornar outra coisa, não é mais o mesmo. Mudança é só uma variação da mesma coisa. E se você encara o seu caminho de vida para criar novos resultados, apenas nesse olhar de mudança, as coisas não se transformam. Nós precisamos buscar transformação pessoal se queremos realmente novos resultados na nossa vida. Por exemplo, mais uma vez utilizando o exemplo de emagrecimento, que foi um tema recorrente ultimamente no Instagram do Instituto. Muitas pessoas buscam emagrecimento, por exemplo, com esse olhar de mudança, do tipo, eu vou mudar a minha alimentação por um tempo. Aí a pessoa já entra no processo de emagrecimento com esse olhar de tipo, é um período com data de validade. Então eu vou fazer uma dieta, mudar a minha alimentação por um tempo. Aí, mesmo que ela consiga, vamos supor que ela consegue por aquele tempo, mudou o resultado, acabou a data de validade da dieta, depois ela volta a comer as mesmas coisas e não vai sustentar o resultado, vai voltar a ter o mesmo resultado que ela tinha. Ela mudou temporariamente algum comportamento, algum hábito, alguma coisa. Mudou temporariamente. Ou seja, não se transformou definitivamente. É isso que é a chave da questão. Se nós não buscamos transformação definitiva, nós rodamos no mesmo resultado. Ou até por um tempo avançamos para um novo resultado, mas depois a gente retorna, porque você não se transformou em uma outra pessoa. Só quando nos transformamos numa outra pessoa é que definitivamente vamos viver um novo resultado de forma sólida, de forma realmente definitiva. Entende? E isso é muito comum, porque o que cria a nossa realidade, é quem nós somos. Quem nós somos é o que cria a nossa realidade. E se não há um processo de transformação definitiva, há apenas uma mudança temporária, você não vivencia novos resultados. Ou se você vivencia, vai ser apenas temporariamente.
nessa questão do emagrecimento, isso fica muito nítido. Por exemplo, você precisa transformar, por exemplo, o seu estilo de vida, definitivamente. Transformar o seu comportamento de como você se relaciona com a comida, transformar o seu padrão interno de pensamento, sentimento, precisa ser uma transformação definitiva, você se tornar uma outra pessoa. Entendeu? Exatamente, Paula. O novo não se sustenta se não houver uma transformação. Não adianta ser mudança temporária. Não pode ter data de validade. Ou não pode ser uma situação ali só por uma conveniência do momento. O caminho evolutivo, nós estamos aqui para passar por diversas transformações definitivas. Senão, nós como almas não estamos crescendo na nossa jornada. E aí é importante a gente ter essa compreensão que muitas pessoas esquecem. Respondam essa pergunta. Nós somos um corpo que tem uma alma? Nós somos um corpo que tem uma alma? Ou nós somos uma alma que estamos num corpo temporariamente? Qual dessas duas alternativas? Nós somos um corpo que tem uma alma? Ou nós somos uma alma maior que o corpo, que está no corpo temporariamente? Qual das opções nós somos? Exatamente. Somos uma alma que estamos num corpo temporariamente. E essa alma é muito maior do que a gente acredita que é. Muito maior do que a gente acredita que é. Mas toda a nossa programação mental, quem nós acreditamos que somos, os condicionamentos nossos emocionais, os nossos padrões de hábitos, tudo isso restringe, limita o quanto essa alma pode se expressar na nossa realidade. Lembra que eu usei numa das lives, eu peguei o papelzinho para falar quem nós acreditamos que somos e quem nós verdadeiramente somos? Nós somos uma alma, um espírito muito maior do que quem acreditamos ser, do que o hábito, quebrando o hábito de ser você mesmo. Nós nos habituamos a acreditar que somos quem nós somos, mas isso não é uma verdade, é uma crença. Bom dia, Lulita, que bom que vocês estão aqui com a gente hoje. Entende? Então, o nosso verdadeiro eu é um ser espiritual. Nós somos muito maiores do que quem acreditamos ser neste corpo, neste ambiente, neste tempo. É isso que ele fala, que nós precisamos transcender os três, ele chama de três grandes, que é o ambiente, o corpo e o tempo. São as estruturas que mais limitam a gente de acessar o nosso verdadeiro potencial espiritual maior e ilimitado. Esses são os pontos principais a serem superados. E neste capítulo, no capítulo 2, ele fala de superar o ambiente.
E inclusive, para ilustrar bem nessa questão, ele dá o exemplo dos grandes realizadores da humanidade. Para pensar, as pessoas que fizeram uma diferença absoluta no mundo, na sociedade. Por exemplo, ele dá o exemplo do Gandhi, do Martin Luther King, Joana d'Arc, outras pessoas que causaram uma revolução, por exemplo, e atingiram um estado de grandeza. O que essas pessoas fizeram, né, pelo olhar dele? Essas pessoas superaram a condição do ambiente em que elas viviam. Elas enxergaram além, elas estavam à frente do seu tempo. Elas não aceitaram as condições do seu ambiente como um decreto de limitação. E a maioria das pessoas faz isso com a sua própria vida. Elas olham, vamos supor, a sua condição financeira, de trabalho, de vida, de saúde, olham esse ambiente externo e aceitam e acreditam que é assim mesmo e acomodam-se com essa limitação e ficam com o foco no problema, que é um dos pontos, né? Listei alguns pontos importantes aqui, tópicos para conversar com vocês, que é um dos pontos que ele diz que nós precisamos o tempo todo nos vigiar. Como é que está o seu foco? O seu foco está no problema ou o seu foco está na solução? Por exemplo, o Gandhi, ele tinha consciência do problema que a Índia estava enfrentando de estar sendo dominada pela Inglaterra. Ele tinha consciência desse problema, mas a visão dele, as ações, a crença e tudo, estava já à frente do tempo, conectado com a liberdade. Ele estava à frente do seu tempo. Ele fez uma ponte. Ele fez uma ponte entre esse futuro que já existia no coração dele, na mente dele, na vontade divina. Ele fez uma ponte e trouxe para o agora, da forma dele. Ele não se acomodou com o problema, ele não ficou se vitimizando com o problema. Olha, que difícil, olha, ó céus, ó vida, olha como estamos aprisionados. Não, ele foi à frente do tempo, superou as condições do ambiente, trouxe uma visão. Essa é a característica dos grandes líderes, eles estão à frente do tempo, superam o ambiente, superam as condições do corpo, do tempo e manifestam uma nova realidade potencial, porque o foco deles está na solução, com fé convicta, com fé absoluta, com crença, determinação. E é isso que nós devemos fazer numa escala menor. Não é para você, quem sabe, né? Não é para você focar em ser o Gandhi agora, libertar um país. Quem sabe um dia você pode desabrochar dessa forma. Mas foca na sua vida. Foca na sua vida. As condições da sua realidade. Você vai realmente acreditar que é assim mesmo? Bom, é assim mesmo, não tem jeito. Ou você vai expandir, olhar além, focar na solução e realmente fazer algo a respeito. Por exemplo, voltando de novo, o exemplo do emagrecimento. Como eu lido com muitas pessoas nessa área, né, tanto de pacientes quanto dos alunos do curso de emagrecimento,
Tem pessoas que você conversa, você vê que a pessoa ela já se deu como vencida. Ou seja, o ambiente está vencendo ela. O ambiente está vencendo ela e está reforçando o problema. O ambiente está sendo maior do que ela. E o ambiente, assim como ele fala aqui, reforça os mesmos pensamentos, o mesmo ciclo de sentimento e faz com que ela entre nessa crença e nesse hábito de ser assim. O hábito de ser você mesmo, fortalecido pelo seu ambiente externo. É por isso que ele pega no pé aqui para você quebrar o padrão nesse capítulo. Eu já passei orientação sobre isso nos outros livros do Joe Dispenza, mas ele pega muito no pé para você, de uma vez por todas, você tomar cuidado com as suas repetições de rotinas. As suas repetições de rotinas no seu dia. Principalmente aquelas que você está fazendo, sabe, num piloto automático. Você precisa investigar cada rotina da sua vida, e fazer a seguinte pergunta: isso que eu estou fazendo me aproxima ou me distancia de quem eu desejo ser, da realidade que eu desejo viver? Essa rotina me aproxima ou me afasta de quem eu desejo ser ou da realidade que eu desejo viver? Precisa fazer todo dia essa pergunta em relação a tudo que você faz. E se você percebe que essa rotina, isso que está automatizado, te afasta, te conecta mais com o problema do que com a solução, te afasta dos seus objetivos, você precisa instalar uma nova rotina. E mesmo, o que ele fala? Mesmo se você tem rotinas que está levando você para o seu objetivo, rotinas que precisam ser sustentadas, ele pede para que você faça essas rotinas a mesma coisa, só que de um jeito diferente, para quebrar o padrão automático de funcionamento. Senão, por exemplo, você acorda do mesmo jeito, segue ali aquela rotina de manhã exatamente da mesma forma, senta no mesmo lugar da mesa, come a mesma coisa, mexe no celular no mesmo horário, faz todo o processo igualzinho. Você vai ver que é um ciclo viciante, onde você já faz sem pensar do mesmo jeito. Isso cristaliza você pensar, sentir, ser sempre da mesma maneira todo dia. Isso mantém você sempre no mesmo resultado. Cria o mesmo nível mental. Ele diz aqui, todo esse nível mental que a gente repete todo dia, de fazer sempre tudo da mesma coisa, da mesma maneira, cria um nível mental igual. Você vibra igual, você pensa igual, você sente igual, se comporta igual. E essa somatória vai criar o que ele chama, o que nós chamamos de personalidade. É o que a gente faz repetidamente a cada segundo que cria a nossa personalidade. E a nossa personalidade é a antena da nossa realidade. Não é? Eu fiquei pensando positivo ali por meia hora, agora eu vou criar totalmente uma realidade nova. Não, é as suas 24 horas do dia que você está pensando, sentindo, falando e agindo, e nesse tempo você está emanando, vibrando e está criando a sua realidade com base nas 24 horas, com base no seu 100%.
a parte consciente e inconsciente que está atuando nessas 24 horas. Por isso que há um estado maior de presença, estarmos presentes o tempo inteiro na autoobservação, é extremamente importante. Extremamente importante para que a gente possa nos transformar, ir em direção a um novo eu, uma nova realidade. Do contrário, ele diz que nós replicamos o passado no futuro. Nós replicamos o passado no futuro. Vocês, parem para pensar nas áreas da vida de vocês. Parem para pensar, saúde, área amorosa, profissão, dinheiro. Para pensar nessas áreas e observa 1 ano atrás, 2, 3, sim, até 5 anos atrás. Você está percebendo algum looping, algum ciclo repetitivo, padrão repetitivo? Não estamos nem falando aqui de padrão repetitivo ancestral, que você está repetindo da sua ancestralidade, que é muito comum. Para pensar na sua vida, nas áreas da sua vida. Por exemplo, área de casal. Trocou o parceiro, manteve o problema, revivenciando o mesmo tipo de problema com parceiros diferentes. Área da saúde, mesma dificuldade de saúde se repetindo. Área financeira, o mesmo padrão de problema financeiro se replicando. Área profissional, mudou de empresa, mudou de trabalho, é a mesma dificuldade acontecendo. Alguém aqui percebe algum padrão repetitivo nesse sentido? Precisa atuar em determinados conteúdos da mente inconsciente, do emocional, que estão dentro de você, ancorado em você, presente. É um sistema de crença junto com uma determinada âncora emocional que a gente fala, que está presente no seu mundo interno, fazendo você emanar sempre da mesma maneira. Sempre da mesma maneira. Nós criamos a nossa realidade. Ele coloca essa imagem aqui, ó, na página 84. Olhem essa imagem aqui. O que ele fala? Ele fala que os pensamentos do cérebro e mais os sentimentos do corpo criam o nosso estado de consciência, o nosso estado de ser. O nosso estado de ser. O que é o estado de ser? Todos nós, nessas 24 horas do dia, nós vibramos, emanamos e vivenciamos um estado de ser, que ele chama aqui, é como se fosse o nosso estado de consciência mesmo. E ele fala que é como se fosse o relacionamento neuroquímico entre o cérebro e o corpo. E eu vou além também, tem a ver com a nossa alma também. Mas ele fala o seguinte: quando você tem certos pensamentos, o cérebro produz substâncias químicas que fazem com que você se sinta exatamente da maneira como estava pensando. E ao sentir-se da forma como pensa, você começa a pensar conforme se sente. Esse ciclo contínuo, esse looping de retorno se chama estado de ser. Por exemplo, vamos supor que você pensa
algo que te dá medo. Você pensa algo que te dá medo. Constantemente, foca no problema. Aquilo que eu falei, não pode ficar focando no problema. Se você tem medo de algo, foca na coragem. Foca na confiança. Então você tem um pensamento de medo. Pensamento de medo, mensagens neuroquímicas, moléculas bioquímicas de emoção vão circular no seu corpo, vai fazer com que você sinta medo. As emoções, sentimentos são uma linguagem do corpo. Você sinta medo. A partir do momento em que você sente medo, isso estimula a mente a pensar mais medo. E aí você pensa mais medo, você vai sentir mais medo de novo. Aí você sente mais medo e pensa mais medo. E muitas pessoas estão presas nesse looping. Ou de medo, ou tristeza, ou de raiva, ou de mágoa, seja o que for. E aí isso se torna o estado de consciência, o estado de ser da pessoa. Porque ela fica vibrando nisso. E aí ela vai a fala dela vai estar impregnada disso, a energia dela vai estar impregnada disso, ou seja, é a antena dela que vai criar a realidade dela. Entendem? Como que funciona? E aí, o que acontece? Que ele fala, por isso que a gente precisa superar o ambiente. As pessoas, a maioria das pessoas, fica esperando que esse estado de ser mude sozinho. Fica numa postura passiva. Então, tipo assim, só quando toda a sociedade mudar eu vou me sentir bem. Só quando o meu cônjuge fizer algo eu vou me sentir bem. Só quando a minha família não sei o que eu vou me sentir bem. Só quando fica num estado passivo. E os resultados externos, eles não vão mudar se a pessoa continuar no mesmo estado de ser. É aí que está a questão. Por isso que que ele fala que a gente precisa superar o ambiente, superar o nosso corpo. É instalarmos um estado de ser em nós antes de ser. Entende? Sermos no nosso mundo interno aquilo que desejamos manifestar na nossa vida. Precisamos ser o futuro que desejamos, o nosso novo eu, o nosso eu do futuro, dentro de nós, antes dele se manifestar plenamente fora de nós. Precisamos estar sintonizados com a nossa nova realidade que a gente deseja viver externamente, antes dela efetivamente se manifestar na nossa vida. Entendeu? Por exemplo, se eu quero viver a abundância, vamos supor que você está vivendo escassez e você quer viver a abundância. Dentro de mim, eu preciso criar um estado de ser de abundância, antes da abundância se manifestar na minha realidade, efetivamente externamente. Então eu preciso desenvolver um estado interno, uma consciência, um tipo de pensamento, onde, por exemplo, eu enxergo a abundância em tudo, ao invés de enxergar a falta, que seria o foco no problema. A maioria das pessoas estão com foco no problema. Por exemplo, está com alguma dívida, fica 24 horas por dia pensando na falta e na dívida, pensando na falta e na dívida. Você está emanando abundância? Você não está. Então você vai replicar o problema.
entende? E aí isso se replica às outras áreas da vida também, tudo. Por exemplo, você quer emagrecer, você precisa se tornar o seu novo eu transformado já dentro de você antes de ser. Já pensar, se sentir como uma pessoa que já resolveu a situação. Senão, você fica sintonizado nesse looping. Você precisa sentir leveza interna, por exemplo. Por isso que no curso de emagrecimento a gente trabalha várias questões lá para a pessoa soltar o peso interno que ela carrega. Senão ela não emagrece. Precisa soltar o peso da alma, soltar o peso emocional. Se a pessoa se sente pesada, ela se torna pesada na vida dela. Se a pessoa se sente um buraco interno, um vazio, ela vai comer excessivamente para tampar aquilo. Tem que resolver interno primeiro. Então, assim, são exemplos em áreas da vida diferentes. Então, o foco precisa estar em mudar o estado interno primeiro. E as pessoas invertem a ordem. Tenta mudar a realidade externa sem a transformação dentro. Não tem como. É a falta de entendimento de como funciona a realidade. Como funciona essa realidade aqui que nós vivemos, essa estrutura do universo. Nós criamos o mundo externo, ele é resultado do mundo interno de cada um de nós. Por mais que seja difícil apreender isso, mas é assim que funciona. 100% da nossa realidade externa é criado pelo nosso mundo interno, consciente e inconsciente. Então, não pode ficar esperando passivamente que as coisas externas mudem para que você mude o seu estado de ser. Se você inverter essa ordem, você vai ficar sempre no mesmo resultado, a vida inteira. Precisa mudar dentro para que o fora possa ser mudado. Então, o estado de ser, ele pode e deve ser mudado intencionalmente. E aí, em todos os livros dele, ele coloca a técnica do ensaio mental. Ele cita essa técnica em todos os livros, porque é uma base do trabalho dele, ensaio mental. No grupo de meditação do Clube do Livro que tem, nós fizemos essa meditação e tem lá um processo guiado para ajudar você a mudar o seu estado de ser e já começar a vibrar, a pensar como o seu novo eu, para ajudar você a mudar o seu comportamento. Se você quiser receber o link dessa meditação para você fazer e ajudar você a transformar essa questão, manda um direct terminando a live que eu te passo esse link para você fazer essa meditação e ajudar você a mudar esse estado de ser para você ir em direção a uma nova realidade. Porque senão você vai ficar replicando o mesmo estado de ser diariamente e vai ficar só sonhando com uma nova realidade. E aí não vai adiantar. Se você está sintonizado na rádio tal, pensa, se você está sintonizado na rádio X, você não vai vivenciar a realidade Y, você vai vivenciar a realidade X, porque você tá
sintonizada com ela, pelo seu estado de ser. Olha o que ele diz aqui no capítulo 72. Capítulo não, a página 72. Que tem tudo a ver isso que a gente está falando. Ó, ele fala o seguinte: o modelo quântico, energético, espiritual da nossa realidade diz que para mudar nossa vida, devemos fundamentalmente mudar nosso modo de pensar, agir e sentir. Devemos mudar nosso estado de ser, porque nossa maneira de pensar, sentir e nos comportarmos é, em essência, nossa personalidade. E é a nossa personalidade que cria nossa realidade pessoal. Nós somos a antena dos nossos resultados. Portanto, para criar uma nova realidade pessoal, uma nova vida, devemos criar uma nova personalidade. Devemos nos tornar outra pessoa. O que eu falei no começo da live, não adianta focar em mudança temporária de algo, tem que ser transformação total. Mudar, então, é ser maior que nossas circunstâncias atuais, ser maior que o nosso ambiente, que as condições do nosso corpo, que o tempo, que são os elementos que ele disse aqui que nós precisamos transcender. E aí, por que algumas pessoas enroscam tanto nesse processo? Por que algumas pessoas enroscam tanto nesse processo? Medo do novo. Medo do novo. Por mais que muitas pessoas vivam uma realidade insatisfatória na saúde, na área amorosa, profissão, dinheiro, espiritualidade, seja o que for, essa realidade já se tornou conhecida, já se tornou habitual, já se tornou comum, já aprendeu a lidar ou entrou no estado de consciência que eu falei no começo da live também. É assim mesmo. A vida é assim mesmo. Eu sou assim mesmo. Pronto, cristalizou a crença de que a sua vida e a sua realidade é assim mesmo. E aí como que vai se transformar? E aí tem medo do novo. Tudo que é novo, desconhecido, invoca medo. É normal, faz parte. É igual você tá numa floresta andando, você não sabe o que tem do lado de lá, você fica com receio. Mas se do lado de lá tem um oásis maravilhoso, tem um lugar maravilhoso depois ali daquele lugar que você está com medo. E na nossa realidade é assim mesmo, é dessa forma. Por isso que a constelação familiar, ela fala que para a gente conseguir irmos em direção ao novo, que é uma das ordens do sucesso, falada por Bert Hellinger, para a gente poder ir em direção ao novo e vivermos ele adequadamente, conseguir trazer uma nova realidade mais satisfatória, nós devemos estar disponíveis para o inesperado. É a postura fenomenológica que ele fala nas constelações. Disponíveis para o novo, disponíveis para sermos surpreendidos pelo universo. Se você se apega na sua realidade habitual, se acostuma em ser e acredita que é assim mesmo, e você fica naquela filosofia, eu sou assim mesmo, se você não acredita na possibilidade da transformação,
na possibilidade do novo resultado, você se fecha. Você se fecha. A pior coisa que pode acontecer com uma pessoa é ela se acostumar com o insatisfatório. É lógico que você precisa ter resiliência, do tipo aceitar a realidade, saber lidar, dar um lugar no seu coração para as coisas da forma como são. Mas isso não quer dizer que não quer dizer que é uma resignação passiva. Ah, então é assim mesmo, vamos deixar assim mesmo. Para mim assim tá bom. Porque na maioria das vezes isso não é verdadeiro, não tá bom. Não tá bom. É uma mentira que a pessoa está contando para ela mesma só para ficar da forma como tá. Então assim, o que ele fala nesses capítulos iniciais que vocês precisam colocar na consciência de vocês é o fundamental, é o que abre a porta, é o que vai já fazer com que você dê um passo para a sua transformação, para a sua nova realidade. É acreditar que a transformação é possível. É acreditar que esse novo resultado é possível. Senão você nem entra na batalha, você já perdeu antes de ir. Henry Ford disse, você acredita que pode, você está certo. Se você acredita que você não pode, você também está certo. Então, se você já entra na guerra com a batalha perdida, você já se deu por vencido, como é que você vai fazer alguma coisa a respeito? Entendeu? Então, esse o primeiro ponto importante que ele traz aqui nesses capítulos iniciais é justamente evidenciando e colocando essa mentalidade de que a transformação é possível. A transformação é possível. Independente do que vocês desejam na vida. A transformação é possível. Exatamente, Lu. O divino está em nós. O poder divino está em nós. Só que, o que acontece? Na maioria das vezes, estamos usando ele inconscientemente para criar sempre a mesma realidade. É aí que está. Todos vocês que estão aqui na live estão criando 100% a realidade de vocês, com processos inconscientes e automáticos. É aí que é a questão. Você não tomou consciência de como você está criando e atraindo essa realidade para você. E aí você fica vivendo sempre a mesma realidade e acreditando que é assim mesmo. Mas não é assim mesmo, é você que está criando isso sem perceber como. Entendeu? Você está no controle, só que está num controle inconsciente, replicando o mesmo estado de ser, consciente e inconsciente, que está atraindo a sua realidade em todas as áreas da vida. O poder está na mão. O poder está na mão de vocês. Nós não somos vítimas da nossa realidade. Nós somos vítimas do nosso karma. Esse não dá para escapar. Entendeu? Nós estamos recebendo também plantios que a gente colocou no passado. Plantios nossos e também plantios dos nossos ancestrais. Também estamos vivenciando determinadas questões que vêm do karma ancestral. Mas tudo isso dá para
usar ao nosso favor também. Não é um decreto também, uma sentença de castigo, não é assim que funciona. É apenas um conjunto de experiências de aprendizado que a gente pode usar ao nosso favor. Entendeu? Olha o que ele fala aqui, ó, sobre o estado de ser. Um estado de ser significa que nos acostumamos a um estado mental e emocional. Olha a questão do acostumar que eu falei. Um modo de pensar e um modo de sentir que se tornaram parte da nossa autoidentidade. Assim, descrevemos quem somos pelo modo como pensamos e, portanto, nos sentimos. Ou somos no presente momento. Entendeu? Aí ele conclui aqui, ó. No entanto, ao se passar anos tendo certos pensamentos e então sentindo-se do mesmo modo, e daí pensando igual a esses sentimentos, como se fosse aquele ratinho na roda, ele fala. Cria-se um estado de ser memorizado, no qual podemos declarar enfaticamente nossa afirmação de como eu sou assim. Isso significa que estamos no ponto em que nos definimos como esse estado de ser. Nesse momento, os nossos pensamentos e sentimentos se fundiram, que foram causados por essas experiências no ambiente e que fez com que você acreditasse que esse é o seu eu, o seu verdadeiro eu. Mas não é. Lembra o que eu falei no começo da live? É só uma crença aqui de quem você acredita que é, neste corpo, nessa mente, mas você é uma alma muito maior, só aguardando você reprogramar essa sua mente, esse seu estado de ser, essas programações ancoradas no corpo, biológicas, para que ela possa manifestar muito mais os seus potenciais em todas as áreas da sua vida e te promover uma vida cada vez melhor em todos os sentidos. Entendeu? Cabe a nós. O quanto nós vamos abrir espaço e promover as transformações necessárias para que essa alma possa conseguir se expressar cada vez mais na nossa realidade. Só depende de nós. Põe isso. Vocês precisam sair dessa live com essa consciência. Qual é o slogan do nosso instituto? A nossa missão como instituto, é essa. No fundo é essa. A gente atua aí com emagrecimento, com outras coisas e tal, mas no fundo está dentro do mesmo panorama. Qual que é o nosso slogan? Despertar o ser humano ilimitado que existe em todos nós, todos vocês. O que é o ser humano ilimitado? Essa alma, é esse espírito infinito que você já é. Você só esqueceu. Você já é ilimitado, você já é com potenciais infinitos e absolutos. Você só esqueceu. Você só criou um hábito de ser você mesmo quem você acredita que você é atualmente. Mas é uma crença. Quem você acredita ser é uma crença. Você é muito mais do que quem você acredita ser. Só que para abrir espaço, pensa assim, é como se a sua alma é infinita, gigantesca. E quem você acredita ser agora é uma ferramenta para ela se expressar nessa realidade. Só que essa ferramenta, quem nós acreditamos que somos, esse nosso corpo, essa nossa identidade que a gente criou, está programada meio de uma forma limitada.
Entendeu? Imagina que você é uma pessoa genial, só que você é uma pessoa genial que pode expressar ali um trabalho maravilhoso. Só que o seu computador está programado, que é quem você acredita ser, no Windows 95. Entendeu? Você tem uma pessoa genial, que é a sua alma, o seu espírito infinito e ilimitado, e você está acreditando ser o Windows 95. E aí você funciona como um Windows 95. E aí essa alma, esse espírito infinito não consegue se manifestar plenamente na sua realidade, porque você criou um hábito de ser um Windows 95 na sua vida. Mas você pode ser um computador quântico ilimitado. Entende a analogia? Você não é o Windows 95, você é esse computador quântico ilimitado, mas você está acreditando ser esse Windows 95 na sua vida. Mas isso dá para mudar, dá para formatar, né? A transformação, pessoal, essa transformação é como se fosse uma formatação que a gente precisa fazer em nós mesmos para podermos expressar um novo eu e uma nova realidade. Entendeu? A Lu perguntou: o que você acha de quando dizem que nós somos Deus em ação? Sim, somos uma centelha do divino, que ele nos usa para experimentar infinitas possibilidades. Precisaria fazer uma live só disso para entender mais profundamente essa questão. Mas pensa assim, imagina assim, Deus é como se fosse esse braço inteiro. Deus é como se fosse esse braço inteiro e nós somos os dedos. No fundo, nós estamos conectados a Deus e somos parte dele. E nós somos os dedos. No fundo, somos uma coisa só. Mas por meio das experiências dos dedos, nós desenvolvemos o nosso braço. Entende a metáfora? Deus se expande em sabedoria, compreensão e informação por meio da experiência de todos os seres. Basicamente essa é a compreensão nesse sentido. Conseguiu captá-lo? Então nós somos uma centelha divina, todos nós, só que está encapsulada nessas crenças limitantes, nesses estados de ser limitantes que nós precisamos transformar para podermos expressar cada vez mais esse nosso potencial divino infinito. Tudo bem? Então, uma das formas de já ir reprogramando é o exercício do ensaio mental. Quem quiser receber esse exercício, quem não está no grupo de meditação do Clube do Livro, manda mensagem no direct que eu passo esse exercício para ajudar vocês a irem se reprogramando em direção ao seu novo eu e a sua nova realidade. Beleza? Essa foi a nossa live de hoje. Amanhã, 7 da manhã, tem mais Clube do Livro no Instagram, Elder Turi, no meu Instagram pessoal, sobre o livro Você é o Placebo, de Joe Dispenza também. Estamos numa jornada Joe Dispenza e Bert Hellinger no Clube do Livro. Valeu? Qualquer dúvida que vocês tiverem sobre o livro, sobre o Clube do Livro, sobre as terapias, sobre os nossos cursos, manda mensagem no direct que eu respondo vocês em detalhes. Um grande abraço, fiquem com Deus e lembrem-se disso, vocês são muito mais do que vocês acreditam ser. Um grande abraço e fiquem com Deus.